Bem, nós vamos dar início, então, à segunda parte dos nossos trabalhos de hoje, nesse evento Implicações, Psicanálise e Sociedade. Tivemos uma primeira parte, primeira mesa bastante interessante, e vamos agora continuar dentro da mesma temática, chamando à mesa a Marta Aquária Cerruti, que vai falar sobre o rap e o grafite como modos de simbolizar o real. Marta é psicanalista, membro efetivo do Departamento de Formação em Psicanálise do SEDES, mestre em Psicologia Clínica pelo USP, membro do Laboratório de Psicanálise e Sociedade da USP e do Núcleo de Estudos do Sujeito, Violência e Política da PUC de São Paulo. Queria convidar a mesa também o Antônio Sérgio Gonçalves, psicanalista e analista institucional, coordenador-geral do Departamento de Formação em Psicanálise do Instituto SEDES Clientes, mestre em Educação, Psicologia e Educação pela Faculdade de Educação da USP, especialista em grupos operativos pelo Centro Latino-Americano de Estudos em Saúde Mental, especialista em farmacodependências pelo PROAD Unifesp, gerente do CAPS AD3, Centro de São Paulo. Nós teremos meia hora para cada um, teremos um pequeno debate e depois um encerramento que será feito pelo professor José Carlos Garcia. Acho que a nossa previsão de encerramento é 1h30 aproximadamente. Então, vamos lá, vou passar a palavra à Marta. Bom dia, queria agradecer pelo convite, principalmente das Patrícias, né, da Comissão de Eventos, que me convidaram aqui para vir apresentar esse meu trabalho. Só contextualizando para vocês, eu vou relatar um feliz encontro, né, que eu tenho tido, um trabalho na periferia de São Paulo, mais especificamente na região de Campo Limpo, né, que abrange Capão Redondo, Jardim Ângela, região do Rio, no qual eu encontrei o movimento hip hop, né, e foi um encontro extremamente feliz e tem sido uma coisa muito fértil e trazendo uma série de pensamentos interessantes. Bom, só para contar para vocês, eu entro nessa periferia via um projeto da Secretaria Especial de Direitos Humanos, contratada como pesquisadora, por conta de uma nova metodologia vindo para o Brasil para atendimento de jovens em conflito com a lei, chamada Justiça Restaurativa. A Justiça Restaurativa teria todo um capítulo aqui para eu conversar com vocês sobre o que se trata, só para indicar, né, da onde começa esse meu encontro com o hip hop. Eu não trabalho diretamente como técnica, eu sou uma pesquisadora que está observando a implantação de uma nova metodologia num projeto piloto nessa região da periferia. É uma metodologia que vem do Canadá, da Austrália, da Bélgica principalmente, e me vejo ali defrontada com uma defasagem enorme entre a proposta da metodologia e o território no qual ela vai ser aplicada. E é aí que eu encontro o hip hop nessas minhas idas ao Capão Redondo, né, e começo a vislumbrar uma possibilidade bastante mais interessante para os jovens e que acho que a psicanálise deve se debruçar sobre isso para pensar esse movimento. Bom, então, o território das periferias apresenta hoje características inauditas. A violência, o descaso do Estado, a truculência policial e o grande contingente de jovens assassinados, sem falar no trânsito livre de armas. Um território que hoje apresenta uma porosidade imensa entre o lícito e o ilícito. Com relação aos impasses de jovens em conflito com a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que entrou em vigor no Brasil a partir da década de 90, trouxe importantes avanços no campo da garantia de direitos de crianças e adolescentes, bem como vem contribuindo para a implantação de políticas públicas voltadas para esse segmento. Dessa maneira, a pretensão desse estatuto foi a de romper com a concepção da doutrina irregular, que considerava os menores passíveis de uma intervenção jurídica
social do Estado, obedecendo a uma lógica correcional e repressiva. Contudo, alguns estudiosos têm apontado que tais mudanças vêm sendo atravessadas por diversos dilemas, sobretudo no que se refere ao adolescente autor do ato infracional. São problemas identificados, por exemplo, na leitura do ato infracional cometido pelo adolescente como um sintoma de desvio pessoal, nas reiteradas demandas da sociedade pela redução da maioridade penal, ou ainda na formulação de medidas socioeducativas que têm como pressuposto a associação entre periculosidade e ato infracional. Além disso, as medidas socioeducativas, hoje vigentes nos diversos núcleos de atendimento na periferia, na opinião de alguns juristas, acabam por enfatizar novamente o caráter sancionatório e restritivo em sua aplicação. E isso parece acontecer em decorrência da falta de uma melhor discussão de como pode ocorrer o processo de responsabilização do adolescente autor de ato infracional. O que interessa ressaltar aqui são duas concepções que vão nortear as medidas, a aplicação das medidas socioeducativas e as consequências que isso pode ter para que a responsabilidade do jovem por seu ato possa advir. A coerção e o castigo como condição para o restabelecimento do laço social, e intervenções de natureza corretivo-pedagógicas que só têm em conta aquilo do que o jovem é privado. É claro que não podemos negar a grave carência de dispositivos básicos do Estado voltados aos jovens nas periferias. E aí a gente pode listar saúde, educação, lazer, etc., vamos por enorme, etc. Né? Contudo, é necessário que se reflita sobre quais as consequências da definição de uma identidade em seu caráter apenas negativo, do que o jovem é privado, o que ele deve receber para que possa restabelecer o laço com o outro. Zizek, em 2003, discorrendo sobre os direitos humanos, alerta que hoje esses direitos são acionados quando o homem se vê reduzido à condição de homo sacer, o que significa que o humano é reduzido à condição da necessidade. São os direitos daqueles que não possuem direitos e são tratados como inumanos. Numa citação, quando não são mais de utilidade, fazemos o mesmo que as pessoas caridosas com suas roupas velhas, damos-las para os pobres. A ideia de falar sobre a cultura da periferia quase sempre vem associada ao trabalho de avalizar, qualificar ou autorizar a produção de artistas que se encontram na periferia por critérios sociais, econômicos e culturais. Faz parte do senso comum dizer que a cultura da periferia sempre existiu, mas não tinha oportunidade de ter voz. No entanto, nas últimas décadas, uma série de trabalhos vem mostrando que não se trata apenas de artistas buscando inserção cultural, mas de fenômenos orgânicos, profundamente enraizados em experiências sociais específicas. Essas periferias têm gerado soluções criativas, originais e autônomas para os mais variados impasses dos quais padecem. Cito aqui Heloísa Buarque de Holanda. Na virada do século XX para o XXI, a nova cultura da periferia se impõe como um dos movimentos culturais de ponta no país, com feição própria, uma indisfarçável direção proativa e um claro projeto de transformação social. Esses são apenas alguns traços da inovação nas práticas que atualmente se desdobram no panorama da cultura popular brasileira, uma das vertentes mais fortes da nossa tradição cultural. Dentre essas soluções originais, criativas e autônomas, o movimento hip-hop é o que vem ganhando maior destaque. O movimento hip-hop se inicia na década de 60, na Jamaica, como uma manifestação que vai mais além do que um estilo musical. A população carente utilizava a música como meio de expressão, denunciando nas letras problemas sociais, econômicos e políticos que enfrentavam no seu cotidiano. Nasce, assim, o rap. Os imigrantes jamaicanos dos Estados Unidos conhecem, nos guetos nova-iorquinos, um estilo de dança porto-riquenho, o break, que logo se agrega ao rap, dando início ao movimento hip-hop. A música jamaicana, a dança porto-riquenha, a vontade dos afro-americanos e dos latinos norte-americanos de denunciarem as mazelas a que são expostos. Em São Paulo, o movimento chega na década de 80, com manifestações de música, dança e grafite no centro da cidade. Começa na rua 24 de Maio, Migra Brasileiro, depois
Hoje tem um grupo também na Estação Santa Cruz do metrô. O movimento é definido por 5 elementos, que são o MC, significa mestre de cerimônia. Tem como função criar as letras, o rap, na música que o DJ irá executar. As letras devem ter teor político-social, bem como devem informar as condições em que vivem os jovens da periferia. DJ é quem dá ritmo à letra criada pelo MC, utilizando os toca-discos de vinil e os mixers. Break é uma dança de origem africana e que ganhou a forma que conhecemos hoje pelos porto-riqueños. No início, nos Estados Unidos, os movimentos da dança imitavam movimentos de helicópteros e soldados mutilados denunciando os horrores da guerra no Vietnã. Grafite. O grafite procura difundir as concepções do movimento hip-hop através da arte visual. A palavra grafite é de origem italiana e significa escritas feitas em carvão. Na Roma Antiga, era costume escrever manifestações de protesto utilizando carvão, palavras poéticas, ordens comuns, divulgação de leis e acontecimentos públicos. Alguns desses grafites ainda podem ser vistos nas catacumbas de Roma ou em sítios arqueológicos italianos. No hip-hop, o grafite busca embelezar as ruas, procurando transformar um lugar que não é bonito em algo agradável de se ver. Além disso, o protesto político se faz no contraste entre aquilo que é feio e o belo. Conhecimento são as produções literárias, a chamada literatura da periferia, filmes e eventos culturais promovidos pelo movimento. O que é evidente é que o movimento hip-hop tem um compromisso com a transformação social, tanto no Brasil como em outros países, através da denúncia da realidade vivida nas diferentes periferias. Suas manifestações, principalmente os versos incluídos no rap, são aqueles que partilham as mazelas vividas pelos semelhantes e os convocam a assumir novas posições diante de tais mazelas. São milhares de humanos espalhados no mundo afora, que se identificam com as mensagens antigas. Trago aqui alguns depoimentos. Alexandre Buzo, escritor da chamada Literatura da Periferia, Racionais e Planet Hemp. Identifiquei com as letras os protestos. Aquela música era sobre o meu dia a dia, sobre a quebrada, e eu era morador dela, nascido e criado no extremo oeste de São Paulo, o Itaim Paulista. Dingo, grafiteiro, hoje arte educador e coordenador de um projeto de arte e educação com crianças carentes em Osasco. Acredito na revolução através do hip-hop. Nossas armas são os microfones, o lápis, o spray, os gays, os mixers e os livros. Emicida, rapper, o Emicida está bem famoso hoje, né? Com 15 anos, prometi para mim que se chegasse vivo aos 25, eu seria alguém. Walter Limonada, rapper. Como eu gostaria que já existissem as oficinas culturais do hip-hop na época em que eu fazia o ginásio. Tenho certeza de que muitos dos meus amigos estariam vivos. Aqui eu gostaria então de abrir uma discussão com vocês a partir de 2 pontos. A primeira refere-se a uma concepção jurídica que visa estabelecer a ordem e a moral através da culpa e do castigo, e que tem como pressuposto a natureza violenta e egoísta do homem. A segunda refere-se a possíveis articulações entre psicanálise e arte. No que concerne ao primeiro ponto, podemos dizer que, diante da fragmentação de laços sociais, tais como família, escola, Estado, o primeiro movimento é o da constatação de que faltam leis suficientes para conter o caos. Consequentemente, constroem-se mais leis que acabam por se transformar em palavras vazias. E assim podemos supor que falta e excesso de leis são o verso e o reverso de uma mesma questão. Em seu texto, A Questão da Análise Leiga, Freud aponta isso de maneira bem-humorada. Nas principais estradas da Itália, as torres de cabos de alta tensão trazem uma inscrição sucinta e impressionante: "Te toca, muore. Quem toca, morre." Isso está perfeitamente calculado para regular o comportamento de transeuntes em relação a quaisquer fios que estejam pendentes. Os avisos alemães correspondentes exibem uma verbosidade desnecessária e ofensiva. Tocar as linhas de transmissão é, por ser perigoso à vida, rigorosamente proibido. Qualquer um que tenha amor à vida fará a proibição para si mesmo, e qualquer um que deseja matar-se dessa maneira não pedirá permissão.
Cabe, então, interrogar o paradigma de da eficácia de respostas de natureza estritamente penal. O tratamento jurídico dispensado pelo sistema retributivo cria um campo que tende para uma visão totalizadora, infrator, ato infracional. Posições que acabam por excluir qualquer singularidade do sujeito e, dessa maneira, conferem ao autor do ato um positivismo identificatório. Interrogar o dogma do ser ontologizado abre novas perspectivas para o entendimento da responsabilização do autor do ato infracional. A psicanálise, quando convocada a opinar, transita, e isso na grande maioria das vezes, entre o reforço do supereu ou para a desresponsabilização, substituindo a moral e os julgamentos sociais por uma interpretação. O movimento hip-hop nos convoca a encaminhar a discussão para outro lugar, acreditando que a responsabilidade é algo que constrói o encontro dos manos, e, portanto, a importância do outro deve ser mais bem entendida. O outro aqui me refiro ao outro semelhante. O que significa de fato que o homem é um ser social? Quais são as consequências da constatação de que não existe um eu sem você? O que se pode dizer de um ato infracional, antes de qualquer outra coisa, é que, seja ele banal ou hediondo, ele não é em absoluto justificado. Dos atos, podemos considerar apenas seus efeitos, bem como de que maneiras o sujeito, através da responsabilização, irá prestar seu testemunho no campo social. Encontramos duas vias possíveis. A responsabilidade, que pode vir a produzir ferramentas para prevenir futuros danos, ou a via da culpa, e o consequente gozo de um superior. Qual via será tomada depende bastante dos mecanismos legislativos existentes. Das leis, como bem observa Todorov, das leis e sua construção, supõe-se que a vida em sociedade restringe o apetite imoderado dos homens e lhes impõe a aprendizagem da reciprocidade. Ou seja, o Estado deve restringir tal apetite e a reciprocidade só se constrói a partir de ações específicas. Uma leitura que acaba por reduzir o humano a um único aspecto. Há uma violência que é inerente à nossa condição, violência indiscutável e que conduz a uma separação absoluta do outro como semelhante. Uma tradição que chega até a psicanálise. Por que levar em conta sempre as relações de rivalidade entre os homens e ignorar as possíveis relações de contiguidade e complementaridade? Aí eu poderia citar uma lista imensa de filósofos da moral, Rousseau, Montaigne, enfim, que vão falar sobre isso, mas eu só citei, peguei um trechozinho do erotismo do Bataille para ilustrar um pouco essa concepção do homem. O homem solitário do qual Sade é o porta-voz não tem em conta em nada seus semelhantes. E por essa razão deveríamos agradecer a Sade. Por ele nos foi dada uma imagem fiel do homem, diante do qual o outro deixa de contar. Podemos supor que inicialmente o homem viva na solidão. Contudo, a humanidade começa a existir a partir do contato com o outro. Segundo Todorov, nós nascemos duas vezes, uma para a natureza, outra para a existência, e isso supõe a vida em comum. O problema da concepção de que o outro é mero instrumento é sua face preconceituosa, o que diz a verdade do homem é o mal que o separa definitivamente do outro. Porque não podemos entender a mensagem de Sade como dizendo da existência de uma violência no homem que jamais negocia com o conformismo? Por que caímos sempre na maldade e na solidão? Há então se considerar um lugar semelhante na estrutura de um sujeito, lugar esse mais além dele ser um possível rival. Sabemos que o sujeito se inscreve numa topologia que não possui nem interior nem exterior, e o que determina a representação de um sujeito em cada contexto é a maneira como o outro me reconhece ou não, me legitima ou não. Isso porque o desamparo estrutural do homem supõe uma relação de dependência desde seu princípio. A existência do outro, seus cuidados e sua voz são condições necessárias, pois é por meio de tais cuidados que a demanda de amor pode vir a engendrar o objeto do desejo. O outro, o semelhante, não pode ser considerado como algo que é exterior à estrutura de um sujeito, mas sim como algo que forma parte dela. Indo um pouco além, o outro é condição para que tal estrutura se estabeleça, pois quando o semelhante falta, o sujeito desaparece.
Se pensarmos no cotidiano de nossa prática clínica, qual é a nossa oferta, se não a de uma escuta, de uma demanda, de que uma dor possa ser sanada, uma dor que sozinho eu não consigo remediar? Sabemos que nada segura o valor do encontro. O avesso da bandeira do mal não é a posição hipócrita da crença de um acordo harmonioso e garantido. Lacan aponta em seu seminário do grande outro ao outro que o próximo é a iminência intolerável do gozo. O que está em pauta nessa suposição é o suporte de uma presença que pode ser tanto obstáculo como viabilizador, impedimento ou passagem para a sobrevivência do bem comum. Se o final de uma análise visa advertir o sujeito para os diferentes lugares para os quais ele convoca o outro, ou que é convocado pelo outro, a partir da estrutura de seu fantasma, é preciso ter em conta as consequências disso para um sujeito estruturalmente dividido entre aquilo que ele sabe e o gozo que coloca limite a esse saber. Ou seja, é estar advertido sobre as consequências de se convocar o outro em tal ou qual posição. É nesse sentido que me parece fundamental investigar movimentos singulares e orgânicos dessas periferias, considerando-os não apenas formas de expressão da privação e da exceção, mas como soluções originais, como foi dito, e carregadas de um forte compromisso com a transformação social. Se pensarmos a partir de Freud, há uma lista imensa de autores, obras literárias e obras de arte por ele investigados. O ponto que nos interessa ressaltar é o de que ele reconhece que o artista antecipa certas descobertas do analista. É o que lemos em seu texto sobre a Gradiva. Os poetas, aspas, os poetas são aliados muito valiosos, cujo testemunho deve ser levado em conta, pois costumam saber toda uma vasta gama de coisas entre o céu e a terra, sobre cuja existência nossa sabedoria acadêmica nem mesmo sonha. E nas ciências da alma se adiantaram muito em relação a nós, homens comuns, pois se nutrem de fontes que ainda não tornamos acessíveis à ciência. Fecha aspas. Em formulações sobre os dois princípios de funcionamento vital, discorrendo sobre a relação da humanidade em geral com a realidade, Freud aponta 4 vias. A religião, que acredita na renúncia completa do prazer nessa vida mediante a promessa de compensação numa existência futura. A ciência, que oferece prazer intelectual durante seu trabalho e promete um lucro prático no final. A educação, que oferta o amor dos educadores como recompensa à renúncia do prazer. E a arte, que, do seu ponto de vista, ocasiona uma reconciliação entre os dois princípios de maneira peculiar, pois, aí abre aspas, um artista é originalmente um homem que se afasta da realidade, porque não pode concordar com a renúncia e satisfação que ela, a princípio, exige. Todavia, encontra o caminho de volta desse mundo de fantasia para a realidade, fazendo uso de dons especiais que transformam suas fantasias em verdades de novo tipo, que são valorizadas pelos homens como reflexos preciosos da realidade. Para o artista, assim como para o psicanalista, nada pode passar como insignificante ou acidental. Um detalhe aparentemente inócuo pode muito bem carregar o mais importante simbolismo consciente. A arte aparece também como um recurso para que o mal-estar possa ser partilhado. Lacan, em seu seminário 7 sobre a ética, descreve a arte como a estética do vazio, para que Lacan recorre ao Apolo do oleiro que cria um vaso de barro em torno do nada. Trata-se de um exemplo da modelagem significante que um sujeito cria como um recurso para dar alguma forma que contorne o real e representável. Uma concepção que vem atrelada ao conceito de sublimação, pois a arte é aquilo que é capaz de transformar o real perturbador em um objeto suportável. A arte não rejeita nem domestica o vazio, mas sim o coloca em evidência. Lacan traz o exemplo das caixinhas de fósforo alinhadas de maneira singular por Jacques Prévert. A arte se vale do objeto para indicar o vazio para além do próprio objeto, mas valendo-se dele. Para quem não conhece, é uma escultura que ele vê feita de caixinhas de fósforo que vão se encaixando e fazendo uma forma, né? Então, o que ele vai discorrer é justo sobre isso. Mantém-se a caixinha de fósforo, mas tem-se outra coisa aqui, né? Então,
Mantém-se o real, mas constrói alguma outra coisa a partir desse real. Para Lacan, a arte ensina ao psicanalista algo sobre a sensibilidade de um tempo. E qual é o nosso tempo? Segundo vários críticos de arte, a arte pictórica, por exemplo, durante um longo período esteve vinculada ao ideal real, a uma idealização da forma humana. Os artistas têm nos ensinado algumas coisas sobre a nossa sensibilidade atual. Um olhar sobre as latas de sopa, Merlins e Nixons retratados por Andy Warhol diz que o objeto de arte moderna não é mais o corpo, a forma humana como ideal. O objeto de arte surge quer como objeto de consumo, quer como dejeto. É nessa direção que podemos entender a proposta lacaniana de diferenciar o savoir-faire e o savoir-y-faire com o real. O primeiro, que pode ser traduzido como saber fazer, se refere ao saber domesticado, normativo e universalizado por um conceito. Já savoir-y-faire, que pode ser traduzido como saber fazer com, se aproxima mais da psicanálise e da arte, pois valoriza a diferença e o singular. Podemos então supor, a partir do movimento hip-hop, que a arte é solicitada como um recurso para dar tratamento ao excesso, à violência e à exclusão social. E aqui é importante marcar a diferença entre a arte como objeto de fruição do outro, pequenininho e grandioso, que seja, né? E que o movimento hip-hop traz à tona. Um saber fazer com o real, saber se virar com isso, que ao contrário de universalizar o sujeito, produz surpresa e revela o que há de mais singular no ato. Que a gente acha que desde 2009, né, acho que até um pouco antes, e hoje a gente tem aí o lançamento, o pré-lançamento, né, do Trauma, Memória e Transmissão, aí como um dos filhinhos, né, dessas intencionalidades que a gente vem procurando trazer para uma discussão, para enriquecer a questão mesmo da formação e da transmissão da psicanálise no nosso departamento. Bom, eu dei um pouquinho de trabalho com a Patrícia, porque eu não conseguia nomear, né, a minha fala de hoje, porque a fala não estava pronta e eu acho que mais do que isso, isso eu fiquei um tempo pensando e tinha, acho que a ver um pouco com o que eu ia falar hoje, que é o desafio da questão de nomear o que não está, ou do que é do horror, da hora do inominável. Eu acho que eu tenho a vantagem de poder ter contado com algumas falas aí da primeira mesa, quando Maria Ângela traz, né, uma questão de historicizar a questão da política pública de saúde no Brasil e os desafios do Sistema Único de Saúde, o SUS para todos, a integralidade, a equidade e a universalidade, que isso me poupa um tempo que eu acho que vai ser bem interessante para a gente poder debater um pouquinho depois aqui. Para ser um pouquinho disciplinado, eu consegui organizar uma parte, né, no formato de um texto e me permitir deixar uma parte aberta.
escutas possíveis, pensando em intervenções desde agora. Então, para contextualizar, nesse momento já há quase 2 anos, eu estou na coordenação de uma equipe de um centro de atenção psicossocial, um CAPS Álcool e Drogas, que é um dos 3 primeiros no Brasil que funciona 24 horas. E esse serviço está na região central de São Paulo, mais especificamente no Parque Dom Pedro, ali perto do Glicério, e ele abarca desde as regiões que vão ali do Cambuci até a Bom Retiro, região da Luz, ali pega um território chamado, muito difundido pela mídia, que é a Cracolândia. O serviço funciona 24 horas, partilho com uma equipe de colegas, de trabalhadores, aí, de técnicos, que atuam dentro e fora do serviço. Algumas equipes atuam prioritariamente na rua. Né? Bom, cena 1. Faz muito calor, é dia de sol e há muito movimento neste cruzamento. As pessoas tomam conta da rua. As calçadas estão tomadas, não há como andar por elas. Um grande grupo de pessoas se aglutina, outros se movem à sua volta. Alguns vão e outros tantos vêm. Homens, mulheres e jovens. Não dá para precisar bem as idades. Até os jovens parecem velhos. Cobertores cinzas cobrem homens acinzentados, muitos dos pés à cabeça, ou da cabeça aos pés. Movem-se de um lado ao outro, muitos estão cobertos, estáticos, apoiados nas carroças, em carrinhos de supermercado, pequenas tendas estão armadas. De algumas destas, avistam-se apenas pares de pés desnudos ou sandálias de pés trocados. Lonas, plásticos de cores variadas, minicircos improvisados. Um homem anda de um lado para o outro e as pessoas saem do seu caminho. Em sua rota de idas e vindas não há destino, pontos de partida ou de chegada. Ele apenas anda e murmura. Há um misto de odores, plásticos queimados, suor, urina e fezes se mesclam aos vapores exalados. O cheiro é metálico. Um burburinho aqui e ali, alguma voz um pouco mais alta, uma discussão. Não há conversas, há pequenas falas, muitos sons. Pequenas caixas alto-falantes estridentes, músicas diferentes, mas a batida de funk é comum. Não o funk, aquele funk da cultura do James Brown, mas é esse funk da marcação do ritmo dos morros cariocas, aquele funk chamado da apologia ao crime, da apologia ao sexo. Um pano estendido ao chão é suporte a vários objetos insólitos. Um par de sapatos femininos gastos, uma boneca sem roupas, um cabide, 2 isqueiros e uma blusa. Alguns param à sua volta, observam a mercadoria que se expõe à clientela. Um paraplégico desliza em uma plataforma com rodízios, empurrado por um companheiro. Um colorido sujo de bonés amarelos, vermelhos, azuis e brancos sujos. Na calçada à esquerda, entre a fila de corpos estendidos e encolhidos, um proeminente abdômen denuncia seus 7 ou 8 meses. Um corpo pálido e magro se esconde abaixo dele. Ela não quer contato. Se contam em sua breve história outros abortos. Esse ela quer ter. Aborto ou a criança. Um homem caminha e com destreza cutuca uma pequena lâmina, feridas em sua pele. Tenta retirar os bichos que ele crê andarem sobre sua cara. Algumas pessoas relativamente melhor vestidas que as demais. Parecem mais focadas. Não pretendem ficar muito por ali. Não são habituês. Sabem o que buscam, querem ser rápidos. Demoram-se muito mais. Perdoem os ouvintes com a crueza do relato, mas a cena ora descrita associa as imagens de Saramago, trazido pelo olhar da mulher do médico, uma vez que as personagens não têm nome. A mulher do médico, a única
única que vê dentre os cegos e que nos traz a sua visão da cidade ao deixarem a quarentena em ensaio sobre a cegueira. Mas a cena não é fictícia. Narrativa possível como reconstrução de múltiplas cenas que se encenam simultaneamente no centro de São Paulo. Um lugar chamado Campos Elíseos, mais especificamente entre as ruas de Dino Bueno e Helvétia. Do grego Elysion Veion, Campos Elíseos, de acordo com a mitologia, se refere à Ilha dos Bem-aventurados. É o paraíso, lugar do mundo dos mortos governado por Hades. Nele, a sombra dos homens virtuosos repousavam dignamente após a morte, rodeados por paisagens verdes e floridas, dançando e se divertindo noite e dia. Nos Campos Elíseos brilhava o sol. Havia algumas nuvens e cascatas de vinho, mas independente de quanto bebessem, ninguém ficava embriagado. Havia também um vale por onde corria o rio Leite, também conhecido como o Rio do Esquecimento. De acordo com algumas versões, os habitantes dos Campos Elíseos lá permaneciam por até 1000 anos, até apagarem-se tudo de terreno neles. Apagamento da sua subjetividade, da sua humanidade. Depois disso, esqueciam toda a sua vida e assim reencarnavam, ou na forma humana, ou por meio da metempsicose, que é a reencarnação em animais. Paradoxalmente, nos Campos Elíseos, neste cruzamento de vias paulistanas, os Campos Elíseos mitológico funde-se a seu oposto, o Tártaro, lugar de eterno tormento e sofrimento. Do consumo do crack, da instantaneidade de seus efeitos, a nova busca pela pedra, pela sensação perdida que se quer recuperar. Eu faço aqui uma pausa numa questão bem fisiológica do efeito do crack. A potência do uso, na verdade, a base do crack é a cocaína, né, o alcaloide, que é a substância ativa do crack. A cocaína, nas suas outras modalidades de utilização, seja aspirada, né, via nasal, ou injetada, diluída, injetada diretamente nas veias, elas têm um tempo, né, de circulação, né, de poder chegar pelo sistema circulatório ao sistema nervoso, e isso leva de minutos, né, a quase 1 hora, se for aspirada, conforme a pureza ou não da substância, para poder produzir seus efeitos aí, desejados, de buscar a excitação, né, ou os outros efeitos estimulantes, como Freud também conheceu. A forma fumada da absorção da cocaína, né, que é a forma de queimar a pedra do crack, utilizada em cachimbos, na sua maioria improvisados, faz com que a absorção desse alcaloide se dê pela membrana pulmonar. Então, grandes quantidades da mesma substância vão chegar muito mais rápido ao sistema nervoso. Então, daquela sensação de excitação que vai no crescente por outras vias, na situação de uso do crack, o sujeito tem um chamado, eles descrevem, eles precisam de movimentos, eles dizem assim, é uma coisa assim, acende, né, como se fosse uma combustão instantânea, e, ao mesmo tempo, é difícil de repetir, desde a primeira experiência. Engana-se quem acredita que, bom, é possível recuperar aquilo que ele mal conseguiu perceber na sua vivência, e assim como em outras situações de adicção, de fato, o sujeito, a partir do uso contínuo, que ele evita, ele já não busca.
né? Ele procura evitar a insuportabilidade do efeito chamado a ressaca do uso da pedra, né? Que é se ver mergulhado em uma profunda angústia. Paródia dos primórdios da instauração da economia libidinal verifica-se relativa à ataraxia, né? Ataraxia enquanto abolição imaginária do desejo. A sensação é de ver circular sujeitos, corpos baldios, né? Corpos, e acho que está, pelo menos não sei se é porque eu tenho filhos adolescentes, acaba tendo mais contato, mas eu acho que tem uma certa tendência em algumas séries, em alguns filmes, as imagens dos mortos-vivos, os Walking Dead, né, zumbis, que vão dos videogames aos seriados, né, e está tendo uma nova fase aí, a nova série do Walking Dead mesmo, esse é o nome, não sei qual é o canal, mas enfim, vamos fazer propaganda. Fox. Que, curiosamente, né, apesar de ser um tema até bastante batido no imaginário da literatura, do cinema, desse tipo de terror, né, há um certo fascínio com o sinistro, né, desses corpos despojados de sujeito, né, desses corpos que querem se alimentar, de corpos subtraídos de subjetividade, de desejo e que trazem só necessidade. Normalmente, se não carne humana, são cérebros, né, que querem consumir. O discurso do assujeitado a essa dinâmica marca-se pela queixa. Demanda possível ou impossível. Pede-nos permanentemente e a todo momento abrigo, lugar para dormir, comida, bebida, remédios para a sua dor, dores físicas, dor psíquica. Atendimento imediato que não tolera a demora. O tempo é torturante e a tolerância é mínima. No entanto, essa não seria a radicalização de uma das premissas de nossos tempos? A falta de tempo e a intolerância? Essa, por exemplo, foi uma coisa que eu ouvi de vários colegas dizendo: puxa, legal o evento que vocês vão fazer sábado, mas assim, aí eu estou com tanta coisa para fazer, eu não tenho tempo, né? O tempo falta às pessoas, como construção imaginária de uma agenda ilimitada que tudo quer caber. E-mails, torpedos, internet de alta velocidade, navegação em nuvens, redes de relacionamento e twitters que tudo narram, e a pergunta permanente, que invade os sujeitos. O que você está pensando agora? Escreva, anexe uma foto ou envie um link. Consumo levado às últimas consequências do crack. Craqueio, resíduo abjeto da sociedade de consumo. O lixo é regularmente levado da Cracolândia por caminhões. A rua é lavada, é aspergido criolina, para algumas horas depois acumular-se novamente. É impressionante porque quase que dia sim, dia não, os caminhões da limpeza urbana ali em Costa são caminhões, assim, um trecho de 100 e poucos metros, o caminhão é lotado às vezes mais de uma vez. E às vezes no final do mesmo dia a rua está entulhada novamente de lixo. Papelões, garrafas PET e embalagens de toda a ordem, que removidas continuamente não conseguem limpar o incômodo da presença desses abjetos consumidores. Diversos atores. Se há compradores vorazes para o consumo, a farta disponibilização de mercadoria. Mais de 4 milhões de iPhone 4S, segundo a Apple, foram vendidos em 3 dias de lançamento do produto. Ainda não chegou no Brasil. Policiais militares, policiais civis, guardas metropolitanos, operações especiais, cavalaria da Polícia Militar são frequentes e ausentes neste território.
dispersão, pequenas prisões e reagrupamento. A mercadoria não para de chegar. Chega ao varejo, aos ávidos consumidores, em bicicletas, aquelas com cestinho na frente. Mas são potentes SUVs, Sport Utilitary Vehicles, que transportam outra modalidade, transportam soldados do tráfico, fortemente armados. Eles não chegam apenas com pistolas, chegam com escopetas calibre 12, até essas pequenas metralhadoras automáticas já foram vistas, que fazem as escoltas de quando chega a grande mercadoria ou operam os assentos de compra. A intolerância é generalizada. Nesse trechinho da rua há um casarão que já foi fechado, desocupado, ele foi invadido, foi lacrado, lá que foi arrebentado, quebrou-se a parede de novo. E lá dentro, como uma cena de uma cidade que passou por uma situação de guerra, de um lugar bombardeado, há ruínas, e em meio às ruínas há vários corpos consumindo, corpos consumidos. Já foram encontrados pessoas mortas e até mesmo parte de corpos esquartejados. A intolerância generalizada gera uma violência contínua. Plit juri, o mais gozar, que caracteriza um gozo sem interdito. O gozo da droga, o gozo do consumo, o gozo da violência sobre o corpo do outro, tomado como objeto, também consumido. Ataque ao simbólico operado pela química da droga. A violência erigindo a palavra desse sujeito, que não é apenas o sujeito marcado pela tragicidade, mas esse sujeito hoje das neurociências. Esses mesmos usuários chegam e nos solicitam anticonvulsivante, nos pedem benzodiazepínicos. Alguns chegam, inclusive, com os nomes comerciais disponibilizados na rede pública. Eu quero clonazepam, eu preciso clonazepam, eu não fico sem clonazepam. Ou então diferem pela forma e cor. Não, eu quero aquela amarelinha. Essa aí é meio laranja. Essa aí não vai fazer o mesmo efeito. A resposta da velocidade química da substância é um ataque à possibilidade do ato simbólico, a violência edindo a palavra. Sequestros são frequentes. Veículos com vidros escuros, em segundos aparecem em alta velocidade e desaparecem com pessoas. Nessa semana mesmo, uma Kombi com vidros totalmente escuros chegou, pegou um rapaz, um jovenzinho, que, embora tivesse tamanho de adolescente, ele foi puxado pelas suas roupas, jogado para dentro da Kombi, a porta foi fechada e ele desapareceu. Uma hipótese sobre a denominação de resgates: clínicas especializadas e ou comunidades terapêuticas vendem em seus sites, isso é público, é só entrar nesses sites das comunidades, serviços chamados de resgate. Claro que não está no site, aí tem que fazer contato direto com eles. O preço varia de R$1.000 a R$5.000, só o resgate, mas o pacote é vendido com direito a 6 meses a 1 ano de internação. Esse pagamento é à parte. Tal mercadoria, resgate mais internação, chegam as inúmeras famílias que contratam no seu desespero tais pacotes. Resgate mais internação. Negócio extremamente lucrativo. Surgem inúmeras clínicas e comunidades. É um negócio que tem aumentado de modo impressionante. E sob o nome de clínicas especializadas ou comunidades terapêuticas, você encontra um grande leque de toda a natureza. Há desde serviços de orientação religiosa, que estão aí há 20, 30 anos operando um modelo que é chamado de uso de laborterapia e de trabalho com espiritualidade. No meio, na questão da dependência química, tem até uma brincadeira aí, uma coisa jocosa, que se fala da metodologia 2 R's. Vocês já ouviram falar, que é o reza,
e roça. Um rapaz de 38 anos, eu vou chamar ele aqui de Hélio, acumula 41 internações. Algumas duraram menos de 6 meses, outras duraram em média 8 a 1 ano. Hélio conosco, por meio do CAPS, apesar da tentativa de oferta de um outro tipo de cuidado, ele ainda chegou a passar por 2 situações de internações, né? Nós acabamos solicitando a internação como uma forma de poder responder, de certo modo, a demanda, se é que era ainda uma demanda, mas a sua queixa de que ele só conseguiria se cuidar internado. A possibilidade de que o afastamento da substância era a única forma de condição de sobrevivência, acabamos cedendo e passou por 2 internações que não surtiu nenhum efeito. Ele volta para a gente, depois de passar 1 ou 2 dias na rua, totalmente intoxicado, passando muito mal, com medo de morrer, e volta a pedir ajuda no serviço. Só para fechar aqui essa questão do Hélio, após essas situações de 2 internações fora, em serviços especializados de internação, como o CAPS é 24 horas, a gente dispõe de 8 leitos que a gente está tentando produzir um outro tipo de discurso, na medida que se tenta produzir uma nova prática, que não é internação. É muito difícil na saúde a própria ideia de você dispor de leitos e ser 24 horas e resistir para não cair na mesma vala de que é então um serviço hospitalar ou uma internação para tratamento de dependência. A gente insiste nomeando essa forma de cuidado como leito de hospitalidade, leito de cuidados. Ele passa por 3 períodos breves em nosso leito de hospitalidade, ou seja, ele fica uma primeira vez 1 semana, desintoxica, melhora, volta às ruas, depois ele passa 10 dias, da última vez ele passa conosco 5 dias. Desintoxicado, como acontecimento, traz do seu discurso um fato novo. Hélio diz: internação não dá certo comigo, eu que vou ter que me ver com a minha vida. Atualmente, num movimento inédito, ele está nas ruas já há mais de 10 anos. Ele retorna para o interior do estado de São Paulo para viver com a família e tentar se aproximar de um filho que já tem 10, 11 anos, filho de uma relação com uma outra usuária que ele conheceu no serviço de tratamento. Ele pretende estar próximo do filho para acompanhar o crescimento deste. No caos da cena apocalíptica, voltando às ruas, há uma ordem extremamente presente. A economia do comércio da droga, dos produtos roubados e trocados por mais droga, das taxas pagas pela permanência do comércio, o comércio do sexo, trocado pelo valor da droga ou somente pela droga. Na rua, a nossa equipe por várias vezes recebe ofertas. Quer mulher? Te arrumo aquela por R$10. Quer agora? O reality show é contínuo. A mídia é presença constante. Há observadores em postos estratégicos. E somos todos observados por 24 horas. Nas primeiras semanas que a gente chegou com uma equipe para ficar fixa nesse lugar, fixa no sentido, a gente faz movimento no período da manhã, a gente vai, fica um tempo, sai, volta à tarde, fica um tempo, sai. E a equipe é orientada a que, quando se percebe movimentos de extrema violência, repressão policial ou uma situação de risco maior, para se retirar do local. Nós já éramos conhecidos antes mesmo de podermos nos apresentar. Eles sabiam, inclusive, a placa do veículo que leva a equipe para esse lugar. E eles disseram: vocês têm chegado entre tal e tal hora. A mídia alimenta continuamente a população com matéria nos jornais, revistas, especiais de televisão. Quase todos os canais abertos já fizeram algum especial sobre a Cracolândia. O horror da cena choca e o público quer mais. A mídia oferece mais do mesmo.
Difusão contínua que vem de patrocinadores e vende a própria Cracolândia. Cracolândia transformada como um produto comercializado. Exporta-se Cracolândias. Os jornais nacionais difundem filiais para todo o Brasil. Não é mais exclusividade nossa. Ao finais de semana, a região recebe inúmeros visitantes de municípios próximos e mesmo distantes que também vêm consumir destes campos elíseos. Não se trata de uma epidemia, e sim de economia. Retomo Saramago em seu ensaio sobre a cegueira neste diálogo. Por que foi que cegamos? Não sei. Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que veem, cegos que, vendo, não veem. Uma das falas hoje aqui na mesa da manhã falava do horror, a ideia de psicanálise implicada. Implicada não, aplicada. Mas eu acho que esse ato falho fala do medo que temos da possibilidade de implicação como analista em outros terrenos não tão seguros, se é que as paredes do nosso consultório são lugares seguros. Eu acho que a intencionalidade de falar de implicação é também poder falar dos desafios que esse tipo de campo traz. Então, do que trata esse trabalho? Não se trata de um trabalho de fazer psicanálise na rua, nem psicanálise em casa. A gente trabalha com os conceitos que a Maria Ângela falou, da ideia de clínica ampliada, de equipes multiprofissionais, são médicos, psiquiatras, clínicos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, redutores de dano, uma nova modalidade de profissional que vai ofertar cuidado, não necessariamente na linha do tratamento por uma cura, mas no sentido de assegurar uma questão de redução. O tempo aqui foi mais bravo comigo. A questão da redução dos agravos que a própria condição de uso leva ao usuário. Então, quais são os desafios no sentido de poder pensar com referencial teórico, metodológico da psicanálise, quando a gente se aventura nestes campos que são campos novos, né? Uma vez que a nossa teoria e a nossa formação, ela se funda e se constrói a partir da prática clínica que se dá na escuta e na transferência da relação entre o analista e aquele que demanda e autoriza essa análise. Penso que um desses grandes desafios é o risco da não psicanálise implicada, mas da psicanálise aplicada. Diferente à angústia das situações que acometem, né? Eu não faço o trabalho de rua, mas eu já fui a campo com eles algumas vezes. Mas eu acolho, né, no cotidiano, enquanto escuta o relato da equipe que chega angustiada, né, com vários desses usuários, dessas pessoas que trazem queixas, e da escuta dessas queixas, a possibilidade de pensar se há demandas e o que a gente pode fazer a partir delas. O risco de atuar frente a essas demandas, né, é sempre o risco de incorrer em respostas prontas, a tal da psicanálise aplicada, que vimos com formulações explicativas daquela linha do Freud explica. Isso é pulsão de morte, isso é tentativa de voltar ao eu orgânico. Banalização e barateamento de uma teoria arduamente elaborada e construída ao longo de um século de tradição psicanalítica. Mas essa mesma teoria é o que nos dá a possibilidade de buscar a possibilidade de pensar demandas, né, frente à aridez, né, e aí vem um dos títulos do trabalho do Zizek, né, que a Marta citou, ou do que ele vai buscar em Lacan, que é o bem-vindo ao deserto do real, né, uma frase
né, na aridez, né, da crueza da cena encontrada no dia a dia, como poder dar contornos. Eu digo que muitas vezes o trabalho e a possibilidade da gente poder utilizar o conhecimento da psicanálise é um pouco a organização de um canteiro de obras de um lugar que foi atingido por um bombardeio. Você tem que separar no meio dos escombros, organizar por um canto as ferragens, por outro lado o entulho, né, para tentar localizar o sujeito. Essa tem sido a tarefa, vamos dizer, o desafio colocado para as equipes multis, no sentido, a gente aqui não está para resolver, a gente não vai dar solução, e a gente tem que tomar cuidado com essa armadilha da ideia de como faz então. A questão que tem que ser sustentada é como ouvir nessa massa, essa coisa massificada, acinzentada, de walking deads, de poder encontrar a possibilidade de sujeitos de alteridade nesses encontros. O outro desafio é que todo trabalho de campo, acho que todo novo trabalho, ele é assustador na medida em que ele ainda é um trabalho que carece de teorização. Ele carece de ser refletido e ele carece de formulações e hipóteses que sejam possíveis para que não caímos na armadilha de um ativismo mobilizado pela angústia da situação do insuportável. Bom, vou deixar agora essas questões aí para discussão e ver se a gente retoma agora no encerramento com o Zé Carlos, inclusive. Obrigado. Bom, a gente vai passar então agora um debate de mais ou menos 15 minutos, depois do que eu vou chamar o José Carlos para fazer o encerramento. E como eu já estou com o microfone na mão, vou abrir aí o debate fazendo, em primeiro lugar, como comissão organizadora, um agradecimento enorme a todos que estiveram aqui dividindo os seus trabalhos conosco hoje, numa perspectiva que, para mim, foi absolutamente satisfatória dentro do que gostaríamos que fosse o tom desse evento, que é, temos aí no nosso departamento há pelo menos 3 anos tentado jogar um foco muito especial sobre a função do psicanalista na nossa realidade social, no Brasil, no mundo, enfim, acho que em diferentes contextos aí ao longo desses últimos anos. E uma preocupação muito grande que a gente pudesse hoje não estar a partir da psicanálise fazendo leituras sobre a sociedade, mas a partir do trabalho concreto dos psicanalistas, pensar em como nós psicanalistas podemos estar no mundo atuando ou oferecendo alguns instrumentos, fazendo com os outros saberes. Eu gostei muito da ideia de ser por trás, não do saber domesticado, mas do saber fazer com, né? Eu acho que todas as falas hoje aqui trouxeram esse saber encarnado de troca de psicanalistas em diferentes situações importantes e tocantes da realidade brasileira. Eu acho que isso é uma excelente amostra de como os psicanalistas do SEDES têm esse potencial bastante afinado com a missão do SEDES. Então, a minha fala é nesse sentido de agradecimento e de muita satisfação pelo rumo e pelo tom que a gente conseguiu imprimir aqui hoje, porque eu acho que é absolutamente fundamental ao psicanalista ser implicado com a sua realidade social. Então, passo aí a fala para a plateia. É isso aí.
departamentos de psicanálise da criança e o departamento de formação. E eu acho que esse evento trouxe para mim, né, um alento no sentido de preocupações que a gente vem tendo nesse grupo, que atende com crianças, atende grupo de estudos, pesquisas e intervenções sobre adoção. Então, a gente atende crianças adotivas, pais e também crianças de abrigos, e o tempo inteiro a gente se depara com qual é a nossa especificidade enquanto psicanalista, como a gente não se perder nessa preocupação com a inserção mais ampla, que eu acho que o Antônio Sérgio fala, né, do conforto das paredes do consultório, onde você já tem uma prática de alguma forma definida e balizada com essas novas inserções. Então, é mais isso, dizer que foi muito bom esse evento que trouxe tantas reflexões sobre essas práticas que são ampliadas, né, sobre essa clínica ampliada. É isso. Eu sou Maria Tereza Rocco, do Departamento de Formação. Também fico muito feliz que estejamos continuando, né, no nosso projeto, na nossa linha nossa questão norteadora do departamento. E queria fazer uma pergunta para a Marta. Achei muito interessante, esclarecedor, todo o seu pensamento, toda a pesquisa que foi feita em cima, né, desses grupos. E eu queria perguntar se vocês, além de pesquisa, o grupo de vocês pratica alguma intervenção nessas comunidades. Vocês têm, qual é o contato, a prática que vocês têm com esses grupos do hip hop? Bom, não, né? Assim, em termos interventivos, não. Né? Eu fui, na verdade, eu entro como pesquisadora acadêmica contratada para fazer uma avaliação dessa metodologia que pode vir a se instaurar como uma política pública. Eu fui convidada como mais uma das pesquisadoras desse projeto. E nisso, então, eu tinha que ir lá para o Campo Limpo, para a região do Capão, fazer as observações, aí sim, das intervenções dos técnicos com os adolescentes. São técnicos de ambulatório? São de núcleos, são os CRAVs, os CREAs, os núcleos de atendimento e atenção, e aí você tem os mais variados jeitos, né? Ou ligados às pastorais, ou alguma coisa ligada à Secretaria da Saúde ou da Educação, né? E o que eu ia vendo, apesar de toda a proposta da história da justiça restaurativa, primeiro que, enfim, ninguém estava preparado, pelo menos do pessoal que trouxe a metodologia, para encontrar o que se encontra hoje na periferia de São Paulo. Né? Você trabalhar com jovens em liberdade assistida é uma coisa muito complicada, porque eles hoje são uma moeda muito importante, até pelo próprio ECA, e esses são os paradoxos que a gente vive, né? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem uma proteção garantida, e essa proteção é interessante para o traficante na medida em que esse menino tem um valor na prática do crime, né? Então, em termos de mercado, esses meninos valem muito, né? E quando você vai com uma metodologia, ninguém está preparado, né, para encontrar isso. E a defasagem que tinha entre aquilo que era proposto, o discurso técnico proposto, e a realidade que a gente encontra nas periferias. Frente a essa impotência toda de vendo, bom, isso aqui não vai dar certo, é mais uma medida que vão fazer. Porque assim, o que a gente vai vendo ao longo do tempo em que a gente trabalha nessa interlocução aí com a psicanálise, com o trabalho social,
é um monte de medidas mágicas. Uma época era mediação, depois passa a ser justiça restaurativa, depois é diálogo não sei das quantas, enfim, cada hora se inventa uma nova medida que vira, né, um objeto querido de consumo entre os mais, enfim, os vários articuladores e políticos mesmo, né? Acaba tendo uma questão política muito. Então, dentro desse panorama, acidentalmente eu conheci o Miguel. Foi absolutamente acidental. Quer dizer, claro que eu já conhecia a Mano Brown, eu já conhecia o Emicida, eu já sabia dos gêmeos, já tinha ido à exposição dos gêmeos, enfim, mas tudo muito disperso. Foi absolutamente acidental, conversando com um menino de 13 anos que tinha furtado um celular, que disse para mim que eu estava recolhendo os depoimentos depois do atendimento de justiça restaurativa, e ele disse assim para mim, depois de ter ficado 20 dias na Fundação Casa, eu nunca mais vou fazer porque eu não apanhei os meus pais, que tiveram apanhado da polícia. E isso me chamou muita atenção, essa fala dele, no sentido de que, bom, então a gente está dizendo aqui que a gente está instaurando um novo tipo de jeito de abordar, e olha só o que está acontecendo, né? E foi isso que suscitou em mim pensar na periferia como um todo e fazer uma pesquisa em cima desse território. Eu falei, olha, gente, então tá, não é possível, a gente fica aqui, né? Vamos pesquisar esse território, vamos ver quais são os dispositivos que ele tem, digo acidental por conta disso. Foi esse depoimento que suscitou em mim a necessidade de entender aonde eu estava, né? E aí, nesse levantamento, aparecem as oficinas do hip hop do Capão Redondo, que é um lugar extremamente rico em termos de manifestações da periferia de São Paulo, né? E que, enfim, aí sim eu começo a me debruçar sobre isso, mas não faço parte de nenhum tipo de atendimento. Vocês dizem, não tem intervenção. Eu estou pensando. Você está pensando e oferecendo esse pensamento. Isso. Nos dispositivos que já... Que já existem, porque eu acho que não adianta nada. Tem que ter uma interlocução com os educadores que já estão lá, eles já têm um período de trabalho, eles já têm um saber fazer sobre aquilo que a gente tem que respeitar juntos. Boa tarde, meu nome é Carlos, sou psicanalista. E essa mesa, assim, é impressionante, porque tem tudo a ver com o meu trabalho. Estou muito feliz de estar aqui e ver toda essa implicação. Eu trabalho, a minha tese de doutorado, que foi defendida em 2005, eu trabalhava buscando metodologias, programas alternativos de prevenção ao abuso de drogas. Então tem a ver com o que a Marta trouxe, né, e o Antônio Sérgio também. Porque eu fiz uma pesquisa de campo com 5 homens do Rio de Janeiro, sul do Rio de Janeiro, que trabalham com arte e cultura da adolescência. E o hip hop, obviamente, era, né, tinha um grande espaço, né, nesse trabalho. Mas, assim, fazendo uma relação aí com a proposta, né, das implicações, na época, era um trabalho muito solitário durante muito tempo e eu recebia muitas críticas dos meus pares por estar pensando a prevenção no campo da psicanálise. Né? Obviamente, a minha referência teórica, obviamente não, mas a minha referência teórica que eu utilizei naquele momento foi o Winnicott, mas eu pude pensar, né, a prevenção a partir da psicanálise e da prática desses grupos, né, que apesar de não se focarem diretamente na questão da prevenção do abuso de drogas, estão indo muito bem nesse sentido. Né, toda a questão da arte, da cultura, né, na vida desses jovens e dessas crianças. Então eu queria, assim, uma pergunta para os dois, um pouco ampla, mas assim, o que vocês pensam, né, com relação à prevenção, a nossa implicação, né, com relação à prevenção, né, da possibilidade de se trabalhar. Eu acho que um conceito, talvez, eu acho que se critica muito o conceito de prevenção nessa via, né, biomédica, como se pensa a prevenção, mas se a gente pode pensar em termos de promoção da saúde, enfim, né, o que vocês poderiam falar um pouco disso?
Só vou pedir para isso. Pode ser? Claro. A gente junta com a questão da Mara e eles respondem e a gente já. Então, na verdade, não teve uma questão, eu dei uma observação sobre a mesa e gostei demais de ouvir os dois trabalhos. O efeito paradoxal para mim foi grande, porque vocês dois estão trazendo realidades de uma situação extrema, né, socialmente falando, e numa delas a gente vê a possibilidade da criação artística, né, que alguma coisa se formula como produção de subjetividade, e na fala do Sérgio a gente vê a produção da dessubjetividade na sua expressão mais drástica. Claro que isso também rende uma subjetividade, mas eu digo, o contraste da mesa foi muito interessante, assim, me produziu uma... E Sérgio, acho que você trouxe um comentário, né? Um comentário com imagens, cheiros, sons, né? Eu achei que, de alguma maneira, se não há teorização para isso, o que você trouxe como testemunho, pelo impacto da sua descrição, enfim, né? A gente, de alguma maneira, pode pensar isso como sendo um testemunho, você transmitiu alguma coisa que tem a ver com a Cracolândia, né? Eu sei que são vários programas que estão aí sendo exibidos, como você disse, como mercadoria. Outra coisa é você transmitir o que se passa ali, né? E eu acho que, para mim, o efeito do seu documentário teve o peso de um testemunho. É isso. A Denise, a gente encerra e volta para a mesa, tudo bem, pessoal? Denise, psicanalista, então, eu achei muito importante os dois trabalhos, de uma riqueza, até porque traz, vamos dizer, até a crueza mesmo, né, da realidade, né? E fiquei pensando, quer dizer, como é potente essa via artística, na arte, né, quando se esgotam recursos, né, tentou pensar até terapêuticos, né, e como consegue, inclusive trabalhos, né, na própria comunidade, né, quer dizer, e de frente, né, com toda essa complexidade que você trouxe no teu trabalho, e tão difícil. E aí eu fiquei pensando, se essas equipes que estão na rua, quer dizer, é muito importante esse, até como a Mara falou, esse depoimento, esse documentário, mas de levar, né, para essas ruas, não só ficar, vamos dizer, contemplando e vendo o que está acontecendo, porque a gente escuta muitas vezes assim, é um enxuga-gelo, né, quer dizer, vão, voltam, saem de uma rua, vem para outra, e continuam tudo do mesmo jeito, a mídia repercutindo tudo. Quer dizer, será que é possível fazer algum trabalho levando isso à arte, à cultura, tentar alguma coisa por outras vias, né, por outras possibilidades? Porque a gente está vendo que só a questão, pensar só da saúde, né, que tem tratamentos, né, biológicos, medicação, que é redutivos, né? Então, pensar em ampliar mais essas intervenções e se isso está feito nessas duas equipes que você falou que vão para as ruas. A intenção era um pouco de trazer a cena 1, como disse no começo da leitura, a cena 1 no sentido do real, né? Da gente pensar escutas possíveis, sim, fazemos intervenções. Né? A gente tem hoje em torno de 1.270 e poucos pacientes ativos, usuários do serviço de tratamento. Mensalmente temos entre pacientes na modalidade intensiva e semi-intensiva quase 300. Né, que 100 e poucos passam um dia conosco dentro do serviço, assistidos 12 horas por dia, de segunda a sexta-feira, fora aqueles que estão em leitos. E uma das... Aqui esse era o tema da fala da Marta, a questão
da arte, da simbolização, mas um dos recursos mais ricos que a gente tem é o conjunto de oficinas que a gente desenvolve no serviço, oficinas terapêuticas e outras que a gente chama de oficinas culturais, que não precisam ser dirigidas necessariamente por psicoterapeutas, mas a gente tem que ter o mote do sentido terapêutico da oficina cultural. Então são em torno hoje no serviço de 25 ou 30 oficinas, de segunda a sexta-feira, e que esse lixo que eu falo da rua, ele ganha um outro sentido nas oficinas. Os papelões estão virando móveis construídos sem uso de cola ou grampo, só com uma técnica de montagem de encaixes. Estão fazendo bancos, estão fazendo mesas, tapetes, quadros a partir de vinil, né? Ressuscitaram alguns discos de vinil, oficina de culinária, enfim, tem um conjunto, né, de atividades onde essa ideia de poder propiciar o encontro, né, olhar e enxergar o sujeito onde o sujeito parece não estar, né? Olhar e reconhecer no outro a sua condição já quase esquecida de sujeito, mas que está lá. Então, esse é a cena 2, 3, mas eu quis recordar a cena 1 justamente no sentido do desafio que é a questão da gente poder escutas possíveis, né, frente ao horror do real, né, o horror da violência, né, que não é a violência simplesmente a tiros e tudo mais, é a violência no sentido de dessubjetivação, de desumanização do sujeito, né? Eu acho que a questão da prevenção, eu acho que se a gente amplia a discussão no sentido para além da substância droga, né, para pensar um pouco esses movimentos de consumo, né, os movimentos que impedem, né, por uma coisa narcisística de contemplação, de mais gozar mesmo essa promessa, que não é só na Cracolândia, assim, a gente levou quase 2 anos para desconstruir uma demanda de centenas de usuários que eram abusadores de medicamento que a gente chama da biqueira oficial, que a gente tem uma farmácia dentro do caso. Eu tenho uma farmácia de psicotrópicos aberta 12 horas por dia, mas eu tinha uma fila, eu só quero a receita, por favor, eu quero remédio, eu quero... Então, havia um abuso dessa medicação formal, dessa medicação legal, obtida com receita, disponibilizada na rede, que é tão droga quanto, que se presta tanto a esse abuso, essa promessa de não sentir dor, não se entristecer, não sentir angústia, né? Enfim, de tamponamentos possíveis aí dessas rupturas do ser, né? Desses esgarçamentos. Mas, enfim, eu acho que é possível a gente pensar estratégias, e aí a psicanálise é muito potente no sentido da questão ética e estética, né? O Biermann fala das estilísticas da existência, quer dizer assim, a possibilidade não é de mudar, vamos mudar, não vai ter mais, né? A droga está aí desde os tempos mais remotos, né? Que ela tinha outros sentidos culturais, né? Quando ela é contextualizada, ela tem uma função, né? Vamos pensar que hoje ela também tem outra função. Então, assim, agora a possibilidade de convidar sujeitos. Isso. Mas a possibilidade da gente propiciar, por meio dessa escuta, né, que reconhece o sujeito na sua alteridade, a possibilidade de estar no mundo de um outro jeito. Né? Que por menores que sejam, mais relativas que sejam a sua condição de escolha, ele faz a escolha. Esse é o movimento de implicação do sujeito no seu próprio sofrimento, na sua própria queixa. Então essa acho que é a potência, né, da escuta que eu deixarei para a cena 2, cena 3. Hoje eu me contentei em trazer o deserto do real para a cena 1. Bom, dar um exemplo que eu acho muito interessante. No programa Roda Viva, de 2007, o Mano Brown foi convidado, né? E tinha lá Maria Rita Kel, Paulo Lins, uma série de gente, jornalistas, amigos, e toda a ânsia era assim: então, você tira os meninos,
então você faz, então, e eu comprar o tempo todo, não, né? Ou a Maria Rita Raquel, o que você acha do MST? Eu não tenho a menor ideia, não sei o que é MST, me conta direito, eu não sou um cara culto, eu não leio, né? E em um dado momento, o jornalista se estranha, diz assim, você não entende que você é um exemplo para essa meninada? Ele fala, eu não sou um exemplo, eu sou uma exceção. Né? E eu acho essa fala dele maravilhosa. No sentido de quando a gente pensa em prevenção, né, vem sempre essa, o que eu fico vendo é uma ânsia, né, de todos os dispositivos, de então monta oficina disso, monta oficina daquilo, faz isso aqui, faz isso aqui lá, e a própria voz desta comunidade acaba não sendo escutada no sentido de o que nos interessa fazer. Alguém vai perguntar se eles querem fazer marcenaria, por favor? Né? Dá para saber se isso efetivamente interessa, ou fotografia, ou o que quer que seja, né? Porque sempre vem associado, um pouco que eu tentei passar, a prevenção vem associada com essa ideia de um negativo, de uma privação e da exceção, e que eu acho que só acaba por reforçar a desigualdade social que a gente vive, né? Quer dizer, eles lá que não têm, nós que temos, né? Então, é claro, não saberia te responder, para que a gente pensa como em termos de prevenção. Eu antes acho que proporia, até um pouco que foi mais colocado na primeira mesa, vamos aprender a escutar, a levar uma escuta, né, e não uma proposta. Né? E a minha tentativa com o hip hop é justo essa, oferecer uma escuta para entender, né, os sentidos e o significado desse movimento que é absolutamente singular, mas que ao mesmo tempo está enraizado na história, né? Quer dizer, é uma história de várias periferias que se espalham pelo mundo, e de escutar e tentar entender do que se trata antes de dizer, então vamos pipocar um monte de homem com oficina de hip hop, porque essa é a solução mágica para tirar os meninos, né? Quer dizer, claro, um menino de 13 anos que nunca tinha sido alfabetizado vira para mim e diz assim, pô, Tiana, eu quero aprender as suas letras, eu quero fazer letra, e aí ele se alfabetiza em pouquíssimo tempo, né? Enfim, então possibilidades existem quando você oferta, mas acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade de aparelhos que a gente leva, né? Já com saberes pré-concebidos, não escuta quais são as reais demandas. Acho que o meu trabalho está por aí de pensar a prevenção. Bom, gente, então, vamos dar encerramento a essa segunda mesa. Mais uma vez agradecendo a presença de todos. Eu vou chamar o José Carlos e vou me retirar, porque acho que você é o fazedor do encerramento, tá certo? Queria lembrar aos membros do Departamento de Formação em Psicanálise que a gente está com uma campanha para a escolha do tema norteador do departamento para o ano que vem. A UNA está na secretaria. Esse ano nós tivemos como tema norteador Psicanálise, Ética e Compromisso Social, que desemboca nesse evento que temos aqui hoje. É muito importante a participação de todos os membros, todos os alunos na escolha do tema do ano que vem, para que a gente siga aí nessa construção de um departamento que tenha a nossa marca, a nossa cara. Então é isso, quero convidar agora para fazer o encerramento de José Carlos Garcia, psicanalista e professor do Departamento de Formação em Psicanálise do Instituto Sede Sapiens, mestre em Psicologia Clínica pelo IPUSP. Obrigada a todos, uma salva de palmas à mesa.
participasse dessa mesa, na condição de comentarista final dos trabalhos apresentados, e agradecer especialmente e pessoalmente a Patrícia por ter sido portadora do convite a mim feito, né? Eu escrevi aqui um pequeno texto, porque me incumbiu de uma tarefa, como vocês puderam perceber, bastante ampla, né? Dar conta de fechar tudo isso que nos foi apresentado aqui hoje. E eu vou ler esse pequeno texto daqui a pouco, mas eu queria ler para vocês o seguinte, vou fazer uma pequena pirotecnia aqui. Item 6 da Carta de Princípio do SEDES: desenvolver pesquisas, cursos, serviços vinculados à realidade brasileira e voltados para a necessidade da população economicamente menos favorecida, facilitando-lhe instrumentos para assumir seu próprio projeto histórico de libertação. Coincidência? De jeito nenhum, né? Então, eu acho que o evento de hoje, promovido pelo Departamento de Formação e Psicanálise, ele tem um sentido histórico do SEDES. O SEDES é uma instituição implicada, nasceu por implicação, inclusive implicante, né? Com tudo que estava aí, se opunha às ideias que qualquer um pode encontrar na Carta de Princípios do SEDES. Acho que um outro fator que, para mim, ainda tem um sabor muito novo, muito indefinido de conclusões, pelo menos, é o fato de que a gente conseguiu reunir hoje nesse evento os dois departamentos que funcionam, às vezes assombradamente como duplo um do outro, às vezes um pouco mais produtivamente, né, nessas relações, e a gente conseguiu de fato, né, trazer para cá, para essa plateia que nos ouviu hoje, uma experiência bastante interessante, quem sabe faça germinar em um futuro mais colaborador entre nós, né? Eu queria também agradecer a vocês, os ficantes, né, que estão aqui até os momentos derradeiros, para que eu possa, enfim, encerrar esse trabalho, que realmente me deixa muito orgulhoso de fazer parte do SEDES, de fazer parte dessa história. Já se vão alguns anos da minha participação nessa instituição, e eu queria ler agora um pedacinho do texto aqui que eu fiz para vocês. Nos dias atuais, quando santos remédios cumprem o mandato do Deus biopoder em todos os recônditos da atividade humana, é muito salutar poder dar ouvidos a esse outro discurso que sustentamos. Este discurso nos permite acolher a fala do sujeito entranhado em sua não remediável cisão estruturante para poder acolher ali o que é próprio a este sujeito desejante, sua verdade, cujo alcance a psicanálise tem prestigiado desde que seu criador a trouxe à luz. É muito importante que possamos fazer frente ao discurso quase hegemônico das chamadas neurociências e ao risco do desaparecimento do sujeito sob o efeito de rótulos produtores da mais perniciosa alienação. Sou hiperativo, sou bipolar, sou portador de transtorno obsessivo compulsivo, etc. Suas consequências são visíveis em várias expressões no campo social. Na escola, com a crescente medicalização da infância, movida pela recente epidemia do TDAH, nos serviços de saúde, onde, além da medicação habilmente prescrita pelo conjunto dos sintomas indicados no manual, se oferece também um kit de melhores comportamentos para o usuário. E, por último, mas não finalmente, cogita-se também sobre o oferecimento de ações drásticas com a internação compulsória de pessoas que enfeiam a paisagem da cidade com seus péssimos hábitos e suas igualmente péssimas aparências, especialmente durante a realização de eventos internacionais. Eu estou lendo isso aqui agora, mas quando eu pensei nisso, eu estava em outro espírito. Agora eu estou lendo sobre o efeito do inferno de Dante, recém-retratado aqui pelo Antônio Serra, né? Que tem um impacto diferente quando você vê uma pessoa que está implicada na cena, né? Porque nós podemos ter uma visão crítica, nós podemos ter uma visão que
que nos aparelhe do ponto de vista de não ficar inertes frente a isso, pelo menos como opinião, como gesto, como postura, mas ouvir alguém trazer a cena assim com essa crueza, né? Felizmente eu te agradeço por ter trazido um pouquinho da cena 2. Porque ficar só com a cena 1 ia ser indigesto o fim de semana, né? Então sou-lhe muito grato. Por isso tudo é que me sinto realmente grato por participar de mais um evento, mais este evento organizado pelo Departamento de Formação em Psicanálise do Instituto Sete Sapiens, onde pudemos ouvir psicanalistas que sustentam em várias frentes diferentes a proposta de acolher a verdade do sujeito como parte de suas condutas éticas, seja na intervenção em segmentos de risco social, seja na saúde, na educação ou nas imbricações com o direito na área jurídica. Não pretendo dar conta de fazer circular por minha fala todos os elementos que foram trazidos aqui pelos colegas, prometo. Gostaria mais essencialmente de apontar para o denominador comum de todas as falas, que está explicitado de maneira muito feliz no próprio nome dado a esse evento, implicações. O que se ouviu aqui hoje nos revelou de formas sérias de posicionamento de profissionais em ação como efetivos agentes de transformação social, que se atrevem a ir muito além da experiência de confortáveis consultórios. E aqui eu tinha começado a fazer uma descrição do que eu fui acompanhando nos trabalhos, né? E eu acho justo, pelo menos assim, a passando, fazer um comentário de cada um dos autores, tá? A Mara, ela nos permitiu entreolhar sua experiência na construção de um tecido que preencha com potência transformadora um encontro entre o discurso da psicanálise e o do direito, dentro de um trabalho na área do judiciário. Ela dividiu conosco exemplos que nos permitem entender as complexidades e as dificuldades, mas também os sensíveis ganhos na perseverança de sua proposta, né? Eu acho que é isso que eu queria marcar em cada uma dessas falas, como acabei de fazer agora com o Antônio Sérgio, meio precipitadamente, mas espontaneamente, isso vale mais do que talvez a preparação anterior, de que cada um de nós consiga dar mostras, né, de onde está a potência do que fazemos, ainda que seja uma potência pequena, né, ainda que não seja algo que a gente tenha pronto, como a Marta assinalou, que esteja acabado, mas que pelo menos aquilo que nos forma, a ética que nos norteia, sirva efetivamente como um instrumento de intervenção social. Isso eu acho que é o grande ganho do evento de hoje e da proposta que vem percorrendo a história dos SEDES e a história dos departamentos de psicanálise, com certeza. Então, eu queria só retomar um pouquinho a questão da Marta, né, dizendo que o texto dela explora os contornos da marginalização social e na produção mesmo do texto, ela recorta com uma lâmina afiada do discurso psicanalítico a essência viva de um movimento popular chamado hip hop, que na sua própria constituição já traz a marca da positividade das trocas humanas, né, com seu poder de intervenção que está estabelecido, especialmente naquilo que o estabelecido tem de excesso, seja como violência, seja com exclusão social. Tá? Sei. Muito legal. Eu vou ler também o que eu consegui apanhar aqui, né? Essa foi a minha tarefa, fazer hercúlea, apanhar durante a fala algumas coisas que pudessem sintetizar o que representou para mim a fala de cada um dos participantes do evento, né? Então, a Maria de Santa Cruz traz toda a ação do psicanalista num sistema mais amplo e social de prática de saúde, né? Ela faz um importante trabalho aqui na clínica do SEDES, né? Ela é coordenadora de um serviço que agora é chamado de Núcleo de Atenção à Criança e Adolescente, né? Com a intenção de efetivamente se ligar a esse projeto de produção de subjetividade e qualidade de vida, né?
pelo que está escrito no item 6, né, é justamente a intenção de que essa qualidade de vida seja propiciada para um grupo populacional mais carenciado da nossa cidade. Então, Maria já nos traz um retrato sério e bem feito das propostas de atendimento na saúde e das políticas que sustentam esse atendimento. Né? O trabalho dela tem, obviamente, uma densidade, uma propriedade de exposição de questões legais que poucos de nós conseguiu acompanhar em todos os setores, mas que eu acho que merece ser lido com critério, com vagar. Né? A Vera Zimmermann também trouxe uma experiência bastante interessante, né? Eu queria destacar o que para mim ficou como essencial. Eu vou até simplificar, né? Mas eu acho que o que ela falou de mais interessante, como instrumental da atividade dela, da experiência que ela estava dividindo conosco, é justamente a atenção que se pode ter para esses momentos espontâneos que surgem nas nossas práticas e que têm um potencial de transformação do sujeito. Né? Que a gente faça isso no consultório com uma sistemática, com uma dedicação e com uma estratégia, bom, isso obviamente todos conhecemos. Mas o que eu acho difícil, e é justamente a potência que eu vejo no trabalho de todos os que trouxeram aqui a sua experiência, é a capacidade de estar abertos, né, de estar atentos àquilo que surge do encontro e que é capaz de ser um instrumento de transformação e subjetivação. Né? Então, nesse sentido, o trabalho dela acho que teve esta riqueza. Eu queria terminar a minha fala plagiando. E eu peguei um trechinho do que a Mara falou, e eu acho que vale a pena retomá-lo, porque ele tem uma positividade que acho que traduz um pouco disso tudo que eu estava falando até agora. Né? Ela escreveu o seguinte, e assim eu termino a minha fala. Prometo. Para o psicanalista, trabalhar junto significa descentrar-se do referencial originário da clínica particular. Levar em conta, na parceria com outras práticas, a transferência constituída para o trabalho, levar em conta que a transferência constituída para o trabalho é múltipla, composta de acordo com procedimentos institucionais distintos, sejam eles referentes ao direito, à educação ou à medicina, considerar, portanto, que as próprias noções de sintoma e transferência devem ser fabricadas nessas novas condições, em interlocução concreta com o campo dos seus parceiros. Trabalhar junto significa tomar a escuta e tornar a escuta analítica permeável a outros dispositivos e deixá-la ser pensada por outros dispositivos. Muito obrigado. Está encerrado.